Olá, aqui é Isabela Oliveira e como eu prometi para vocês na minha live especial do dia 15 de outubro, Dia dos Professores, que se chama Eu Agradeço e tá lá no meu Instagram, Isabela Lara Oliveira, eu vou começar a apresentar para vocês alguns dos meus amigos, dos meus livros mais queridos, dos meus professores, para que vocês, assim como eu, possam se beneficiar, se divertir, ter prazer, aprender, manter acesa a chama do conhecimento dentro de cada um de vocês, que a vida de cada um, por meio desses conhecimentos, seja cada vez mais plena, mais feliz, mais alegre, mais saudável. Então, hoje eu trago para vocês o livro de número 110 do meu querido professor Bert Hellinger, seu último livro, a autobiografia do criador das constelações familiares, que se chama Meu Trabalho, Minha Vida em Português. Você já conhece o Bert Hellinger? Conhece as constelações familiares? Se você não conhece, daqui a pouco eu vou fazer uns videozinhos para te contar o que eu sei sobre esse assunto, isso que eu sei sobre o Bert Hellinger, da minha experiência de vida com ele. Mas hoje eu vou te mostrar o que tem aqui neste livro para que você já possa ir conhecendo esse homem incrível, um santo homem, como diz a sua esposa Sophie Hellinger, e muitos de nós que recebemos benefícios fantásticos da sua abordagem filosófica e prática à constelação familiar. Bert Hellinger é um alemão que faleceu no ano passado, em 2019, mas ele nasceu em 1925 na cidade de Leimen, na Alemanha, né? Desde criança ele já sentia um chamado para seguir na vida religiosa. Ele foi, obviamente, para colégios religiosos na infância, internato, mas depois, quando chegou na adolescência, já no final da sua juventude, com 18 anos, ele foi chamado, como todo jovem alemão, para a guerra, ficou preso num campo de concentração e logo quando ele conseguiu fugir, escapar desse campo de concentração e a guerra terminou, ele começou a sua trajetória como padre, estudando filosofia, teologia e praticando, intensamente a meditação, a purificação, a sua transformação espiritual também por meio do serviço, ajudando a muitas pessoas como padre. Se tornou missionário na África do Sul. Lá também ele se tornou um diretor de escola, fez um outro curso superior para ensinar professores de nível superior. Foi missionário, conheceu os povos Zulus, trabalhou diretamente com eles, a sua cultura, se encantou com a África do Sul. Ele pensou que nem voltaria mais para a Alemanha. Lá também, na década de 60, ele conheceu, junto aos padres anglicanos, a dinâmica de grupo e, a partir daí, a partir dessa compreensão nova que ele foi adquirindo através da dinâmica de grupo e todas as suas experiências até aquele momento, ele resolveu, já no final da década de 60, início de 70, acho que foi em 1970, que ele deixou a Igreja Católica, voltou para a Alemanha, iniciou uma outra trajetória, aonde ele foi estudar várias abordagens terapêuticas. Por exemplo, a psicanálise, que na verdade tem toda a sua trajetória particular, mas também o grito primal, a hipnoterapia, PNL, participou do grupo de psicologia profunda e estudou também análise transacional, um pouquinho de gestalt terapia, terapia familiar, um pouco de trauma, ou seja, foi um homem que conheceu várias abordagens que estavam surgindo, estavam presentes no tempo em que ele estava vivendo, ali naquele momento, em 1970, início de 80, né? Conheceu então aquilo tudo que estava acontecendo no celeiro do mundo naquele momento, né? A Califórnia, como sempre, trazendo coisas incríveis para o mundo. Depois, então, Bert Hellinger, já na Alemanha, conheceu o trabalho de Thea Schöffner, uma psiquiatra, a primeira psiquiatra a ter uma cadeira,
como professora numa universidade de psiquiatria infantil, e o trabalho da Thea Schoeffender, assim como o trabalho de outras pessoas naquele momento e anteriores a Bert Hellinger, já visava a compreensão das dinâmicas familiares que levam ao sofrimento psicológico, às doenças físicas, aos conflitos. Então, Bert Hellinger foi participar nesse congresso na cidade de Lindau, de um dos trabalhos de Thea Schoeffender, e entrou como representante, né, como uma pessoa que está ali, digamos assim, montando uma visão tridimensional, né, do que seria a família daquela pessoa que está, no caso, em sofrimento psicológico. No caso específico desse momento em que eu cito agora, era um jovem rapaz esquizofrênico. Então, Bert Hellinger, quando ele entrou no papel do representante do pai desse garoto, ele sentiu algo muito forte. Então, ele já era um padre há muitos anos, um filósofo e conhecedor de si mesmo, e com um extenso trabalho meditativo. Então, ele era sensível. Ele percebeu algo diferente que as outras pessoas que estavam participando ali não percebiam e nem tampouco conseguiam explicar o que acontecia. E o que ele percebeu foi que havia uma sintonia entre essas pessoas que estavam naquele lugar, né, de representantes, por exemplo, no caso dele, de pai do garoto, e quem estava ali de fato, a pessoa real, o pai do menino. Ele percebia que quando ele ia passando por essas ondas de sensação, de sentimentos, aquilo tinha um reflexo no garoto e no seu pai. Então ele descobriu naquele momento um fenômeno que hoje a gente ainda não consegue explicar, né, que é essa sintonia que acontece entre os representantes e os representados numa constelação familiar, que Bert Hellinger nos descreve pelo nome alemão de Familienstellen, e ele foi então conhecer o trabalho de outras pessoas, como os terapeutas familiares Ruth McClendon e Leslie Lecady, né, que trabalhavam nos Estados Unidos, e percebeu a mesma coisa, que quando ele entrava naquelas representações já existentes dentro do campo da psicoterapia, das esculturas familiares, né, com a Virginia Satir e tantos outros, ele sentia algo diferente. E aí ele descobriu esse fenômeno e começou a desenvolver isso que hoje nós chamamos de constelação familiar e cujo nome original, como eu disse, Familienstellen ou Familienaufstellung. Então, Bert Hellinger começou a observar de uma maneira muito especial o que acontecia dentro dessas constelações familiares, dessas colocações familiares, que talvez seria a tradução mais adequada para o português. E a partir daí, ele desenvolveu uma abordagem filosófica, um procedimento de trabalho em grupo e individual incrível, que é as constelações familiares, que eu super recomendo que você conheça. Nesse livro, Bert Hellinger não só conta tudo isso, claro, ele conta muito mais. É um livro que tem quase 300 páginas. Ele vai também fazer um resumo de tudo que ele descobriu ao longo da sua vida, daquilo que é mais importante do trabalho dele. Ou seja, ele vai falar das ordens do amor. Você já ouviu falar das ordens do amor, que seriam tipo assim, as leis da gravidade dos relacionamentos humanos? Ou seja, aquilo que atua nos relacionamentos humanos e que, se a gente respeita, ajuda os relacionamentos a darem certo? Então, depois eu falo sobre isso também. Mas aqui você encontra tudo isso dito pelas palavras do próprio professor e da sua querida auxiliar que o ajudou na escrita desse livro, a senhora Hannelore Heilmann, amiga e assessora de Bert e Sophie Hellinger, que nos traz aqui esse presente primoroso. Eu desejo a vocês que aproveitem muito esse livro, que se ainda não conhece esse homem, que busquem os canais oficiais de informação, como o site da Hellinger Schule, da Hellinger Ciência, Hellinger Schule, Escola Hellinger, em alemão. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho também, por favor, busquem lá no YouTube o canal do Instituto Isabela Oliveira, e eu volto aqui depois apresentando mais livros fantásticos e mais conhecimento para que transformar a sua vida e te trazer uma vida muito melhor.